Prezados irmãos, irmãs, nós vamos dar início à nossa reunião desta noite e em nome da nossa querida e santa avó Rosa e também em nome do nosso santo e querido irmão Aldo, eu cumprimento a todos desejando que as bênçãos do nosso Deus, a unção, a graça e as virtudes de nossa Mãe Maria Santíssima, do nosso Senhor Jesus e também as bênçãos da nossa querida e santa avó Rosa e do santo irmão Aldo possa estar com todos os nossos irmãos, abençoando grandemente a nossa reunião, para que todos nós possamos passar aqui momentos agradáveis na companhia de santos, de anjos, porque este, irmãos, é exatamente o motivo de estarmos reunidos, porque estamos na casa do nosso Deus, e ao estar na presença dele, nós estamos com a companhia de santos, de anjos, então nós só temos a ganhar dele, irmãos. Quando nós deixamos as nossas casas e viemos até a igreja e temos esta consciência de que nós não estamos sozinhos e de que eu posso levar para a minha vida muita coisa, porque exatamente eu estou na companhia de Deus, eu posso levar para a minha vida, levar para o meu cotidiano muitas coisas que os céus têm para me oferecer. Aproveitem, irmãos, esta oportunidade, ela é única para nós. Aproveitem este momento e vamos juntos pedir a Santa Avó, irmão Aldo, que unge esta reunião e que nós possamos passar momentos agradáveis aqui. Por gentileza, todos em pé, de cabeças curvadas, de olhos fechados, nós então vamos orar, consagrando a nossa reunião ao nosso Deus. Glorioso e onipotente Deus, nosso Pai, primeiramente, eu quero muito lhe agradecer, Pai, bendizer o teu nome bendito, glorificar a tua santidade, Pai, o teu amor infinito, porque o Senhor nos recebe na tua casa e de braços abertos, o Senhor está para nos acolher, para acolher a todos nós sobre os teus cuidados, sobre os cuidados dos teus santos, dos teus anjos. E o Senhor quer que o alimento dos céus esteja na nossa vida, na nossa alma. Unge esta reunião, Pai, junto com o teu Filho Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que todos nós possamos glorificar estes santos, honrar estes santos, porque nós sabemos que sem eles nós nada seremos, nada seríamos, nem aqui nós estaríamos. Se estamos aqui, se somos o que somos, se temos o que temos hoje, é graças a estes santos que nos deram tudo, e nos garante que se permanecermos fiéis, nós teremos uma recompensa muito linda e maravilhosa. Unge esta reunião, irmão Aldo, cuide de tudo, Santa Avó, trabalho dos coristas, dos obreiros, de todos nós que aqui estamos, que esta reunião seja abençoada e que todos nós possamos sentir a tua graça, vó, sentir a tua bênção, sentir o teu poder, vó querida, que nós possamos ser grandemente abençoados nesta reunião. Consagrada está em teu nome, Jesus, em nome da nossa Santa Avó Rosa e também em nome do nosso santo irmão Aldo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Nós vamos cantar de número 1, Igreja Forte. Yeah.
irmãos, agora nós teremos um tempo para meditar, irmãos, as duas mensagens que temos aqui neste boletim. Primeira, nós vamos falar sobre a vida do profeta São João Batista e também do amado apóstolo São Pedro, uma homenagem a estes dois homens santos, irmãos, que viveram em um passado muito distante, mas que tiveram uma importância muito grande para a obra de Deus na terra. E estes santos, eles estão nos céus e hoje muito colabora, muito ajuda, irmãos, para que a obra desta igreja, a obra que realizamos, ela seja perfeita. Homenagem ao amado profeta São João Batista e ao amado apóstolo São Pedro. Como povo apostólico da Santa Avó Rosa e do santo profeta Irmão Aldo, nós cremos no poder e autoridade dos santos e anjos do nosso Pai Celestial. Por isso amamos e veneramos os santos profetas e os santos apóstolos. E esta verdade, irmãos, foi a pedido da Santa Avó. Foi ela que pediu, sendo orientada por Jesus, lá no começo da igreja, começo das atividades da igreja. Nós somos orientados a amar estes santos, os profetas, os apóstolos, os homens que foram importantes para a obra de Deus. Eles foram santos, irmãos, tiveram uma vida de devoção, em um mundo muito diferente do que nós temos hoje, mas cada um ao seu tempo teve a sua importância, teve a sua relevância e o seu papel importantíssimo na obra aqui na terra. Por isso que lá no início da igreja, Jesus orientou a Santa Avó que ensinasse a todos da igreja e que aquilo fizesse parte então da doutrina da igreja, o amor a estes santos, porque eles assim são santos. Os santos profetas e os santos apóstolos foram vitoriosos e estão na glória de Deus ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial para ajudarem esta igreja apostólica e todos os que crerem e confiarem na nossa mensagem, conforme nos ensinou o Santo Irmão Aldo em diversos boletins. Ele então afirmava: esses santos participam de nossas reuniões e ajudam a guardar todos os que estão crendo na missão profética de nossa igreja e protegem os bons e humildes de coração para que venham a crer na mensagem apostólica e possam ser filhos de Deus felizes e abençoados. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque imaginem a alegria deles, que viveram num passado tão distante, e quando então a igreja apostólica foi restaurada, eles passaram a ter todo o poder novamente, e puderam voltar à terra a ajudar a igreja. Eles aguardavam isso, irmãos, e aguardavam ansiosos para que a igreja fosse restaurada, para que eles pudessem voltar novamente a atuar aqui na terra. Entenderam, irmãos, as estruturas da nossa igreja? Por que nós nunca fomos derrotados e nunca seremos? Porque é um poder muito grande, irmãos, que guarda, que protege esta igreja. O poder do mal é forte também, só que não pode, irmãos, com o poder tão grande que nós temos ao nosso favor, porque nós temos todos esses santos que ajudam a proteger a nossa caminhada, a nossa vida. Todos que creem, nós cremos neles. Claro que nós não oramos, como oramos em nome da Santa Avó, em nome do Irmão Aldo, mas nós cremos na santidade deles. E só o fato de eu entender e de eu saber que eles estão me ajudando, isso já é o suficiente. Olha como é importante, porque eu entendo que eles estão ao nosso favor, eles podem estar na nossa casa, nos ajudando na nossa caminhada, nos protegendo do mal, nos livrando de um perigo, porque eles passaram novamente a ter esse poder, e lá no passado eles foram importantes. Irmãos, vão ver aqui, né, na leitura desta mensagem,
que foram importantíssimos. João Batista, ele antecedeu a vinda de Jesus, ele preparou os caminhos para Jesus. São Pedro foi um apóstolo, irmãos, poderosíssimo, de uma palavra muito forte, de uma coragem esplêndida, e de uma confiança que Jesus tinha nele, uma confiança absurda. Olha como isso foi bom. E hoje, esses dois santos estão conosco, nos ajudando a nossa caminhada, ajudando a nossa luta diária. No dia 24 de junho, é celebrada a data do nascimento do profeta São João Batista, o qual recebeu uma missão e exerceu um ministério glorioso para anunciar a vinda e o ministério de Jesus, nosso Senhor e Salvador e Redentor. O profeta São João Batista foi um homem de grande sabedoria e muita humildade, pois com todo o poder e autoridade que lhe era confiado por Deus, sempre foi simples, amoroso e fiel às vontades do Pai Celestial, e permaneceu forte e leal à sua missão. Veja, irmãos, que são qualidades importantes na vida de todos nós: a sabedoria e a humildade. Isso esteve presente na vida do profeta São João Batista, porque ele sabia quem que ele era, sabia da sua missão, ele sabia que ele não podia falhar. Ele não falhou, e foi humilde, irmãos, porque ele era dotado de uma sabedoria muito grande, para exatamente entender o seu papel, entender o que ele era, o que ele estava fazendo. E quando ele pregava, ele dizia: eu não sou o Salvador, grande é aquele que vem após mim. Ele sabia disto. Tanto é verdade que naquele momento tão glorioso da vida dele, quando Jesus pediu o batismo para ele, ele disse: mas mestre, quem sou eu para batizar o Senhor? Eu que preciso ser batizado por tu, e vem tu a mim. E Jesus estava no início do seu ministério, ninguém conhecia, mas ele sabia quem era Jesus. Os espíritos, irmãos, muito forte, muito ligado, cada um sabia do seu papel, mas São João Batista entendeu aquele recado, entendeu aquele momento e batizou Jesus. Ele batizou Jesus. E mesmo assim, nunca se orgulhou disso, nunca se vangloriou disso, muito ao contrário. Foi humilde até o final de sua caminhada. Esse santo profeta deu ao seu povo ensinos preciosos sobre o valor das leis do profeta Moisés e a importância para o povo que almejasse a salvação através do arrependimento. Instituiu pela vontade de Deus o batismo nas águas e promoveu ao seu povo a oportunidade de conhecerem o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. A novidade de vida pregada pelo santo profeta perdura até os dias de hoje e perdurará até o final dos tempos, conforme foi registrado por São Lucas. A lei e os profetas duraram até São João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todos os homens empregam força para entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Veja que importante, irmãos. Entendam, prezados, o valor do ministério desses santos profetas de Deus, pois a luz da sabedoria que trouxe ao povo de Deus sobre a santa doutrina foi e é até hoje a base doutrinária fundamental desta Santa Igreja, pois a missão da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo completam de maneira extraordinária a missão deste santo profeta na preparação, consagração e santificação do apóstolo fiel aos preceitos do nosso Deus. Digo melhor, do apostólico fiel aos preceitos do nosso Deus. Este foi a vida, irmãos, do amado profeta São João Batista. Uma missão muito bonita. E ele cumpriu fielmente a sua missão. Em tudo, irmãos. Em tudo. Preparou o terreno para que Jesus pudesse agir de forma clara,
de forma objetiva e pudesse cumprir tudo que ele veio para cumprir. E ele foi importante para isto. No dia 29 de junho, é a data em que o amado apóstolo São Pedro subiu vitorioso ao reino dos céus. Agora vamos falar um pouquinho do apóstolo São Pedro, para divulgar o nome de Jesus nosso Senhor e a sua santa doutrina. Segundo relatos de São Lucas, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma de suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão que o queria ouvir. Simão, que até então era Simão, depois Jesus mudou o nome dele, mas até então era Simão, que estava a lavar redes com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca, que foi afastado um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo, com as redes em águas mais profundas. Simão disse-lhe que tentara em vão pescar durante toda a noite e nada conseguira, mas, em atenção ao pedido de Jesus, falo-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessária a ajuda da barca dos seus dois sócios, que também quase se afundava, puxando os peixes. Jesus então encorajou-o a segui-lo, dizendo que o tornaria pescador de homens. Este foi o encontro, irmãos, de Jesus com São Pedro. Um encontro que ficou marcado, inclusive hoje nós temos hinos que falam desta passagem tão maravilhosa. Eles tinham vindo de uma pescaria, uma noite pescando no mar, e não pescaram nada, estava muito ruim de peixe. E eles estavam então lavando as redes para guardar, quando Jesus chegou para pregar, e pediu que emprestasse uma daquelas barcas, e ele então o fez, emprestou para Jesus. E Jesus, depois da pregação, pediu para que voltasse a pescar. E ele até indagou, mas nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas era Jesus que estava falando, e ele acreditou, irmãos, olha, era o primeiro encontro. E já teve fé. E teve fé naquela palavra de Jesus. Bom, se o Senhor está dizendo, então nós vamos. E a pescaria foi extraordinária. Nunca pegaram tanto peixe assim. E Jesus, então, a partir daquele momento, ia tornar aqueles 3 homens, de pescador de peixes para pescador de almas. Olha o poder de Jesus, irmãos. O poder de Jesus em alcançar aqueles corações que já nasceram preparados, já tinham aquele dom. Porque, irmãos, vejam bem, eles entenderam a missão de Jesus. Eles creram, eles tiveram fé na palavra de Jesus. E Jesus, entendendo o coração daqueles homens, principalmente de São Pedro, chamou para que eles o seguissem, deixassem tudo, abandonassem tudo e seguissem a Jesus. E isto foi muito corajoso, irmãos. Jesus, ele então era muito pouco conhecido. Imaginem só, deixar tudo, abandonar tudo e seguir um homem que estava pregando, ensinando. Hoje nós entendemos, e quando lemos todo o contexto da história, foi muito bonito e era razoável que eles tivessem seguido Jesus. Mas imaginem naquele momento, sem terem o conhecimento perfeito de Jesus, sem conhecerem o que seria, sem saber o passo seguinte. Jesus sabia, eles não. E mesmo assim, eles deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. Isso é muito corajoso. Isso é uma coisa de fé, irmãos, extraordinária. Isso é uma prova de fé extraordinária. Uma fé que às vezes falta nos dias de hoje, de muitos de nós. Uma fé que mesmo tendo tudo que tendo, sabendo tudo que sabemos, mesmo vendo tudo que nós vemos, muitos ainda não têm esta fé. Que teve aqueles homens sem conhecer ainda Jesus, sem saber o que ele era definitivamente. O que viria a ser, o que viria a tornar.
Olha aí, e hoje, irmãos, vejam bem, nós entendemos, conhecemos, nós vimos, sabemos da história, vimos com os nossos próprios olhos, né? Sentimos na nossa própria vida o poder da Santa Avó, o poder do irmão Aldo, o poder de Jesus, e mesmo assim, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né? Alguns ainda têm dificuldade de entender e de crer no que somos, na nossa missão e o que representa esses santos para nós. E aqueles homens tiveram isto no primeiro momento, né? Quando encontraram Jesus pela primeira vez. O chamado de Jesus, aquele pescador, veio de forma transformadora na sua vida, começando pelo nome, que de Simão passou-se a chamar Pedro. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse sua vida totalmente voltada ao reino de Deus. Nosso Senhor chamou Cefas, que passou para o grego significa Petros, ou seja, pedra. Assim, iniciou o ministério deste grande apóstolo de Jesus, São Pedro. Corajoso, irmãos, corajoso. São Pedro destacava dos demais pela sua coragem, pela sua fé, pela sua lealdade também. São Pedro sempre foi muito leal e muito creu. Aqueles 3 anos foi muito intenso, irmãos. Foram 3 anos intensos demais na vida daqueles homens, que estiveram com o Mestre, aprendendo com o maior exemplo que esta terra já viu, que foi Jesus, aprendendo com o Filho de Deus, com aquele que se fez carne, aquele verbo que se fez carne, que passou a habitar entre os homens, e eles tiveram a honra de estar lado a lado com o Filho de Deus, com o próprio Deus. Porque assim foi, numa conversa com os seus apóstolos, alguém perguntou para Jesus: Mestre, mostre-nos o Pai. E o que Jesus respondeu: ora, estão tanto tempo comigo, ainda não conhecem o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Tiveram a honra de estar na presença do próprio Deus, convivendo na pessoa de Deus que se fez carne, que habitou entre os homens. Eles eram um só, um espírito muito unido, o espírito do Pai e do Filho. E eles tiveram a humildade de entender isto, e aprenderam muito com Jesus, e foram muito corajosos, e tiveram importância muito grande. São Mateus registrou palavras de São Pedro, ao confessar a sua fé, com muita convicção a Jesus. Quando então Jesus perguntou para eles quem que era Jesus, ele perguntou: quem eu sou? Olha que pergunta, irmãos, quem eu sou? E essa pergunta também a Santa Avó fez. Os irmãos, acho que ouviram há pouco tempo uma reunião lá na sede, aqueles pastores mais antigos relataram isto. Ela: olha, ninguém sabe quem eu sou. A Santa Avó dizia: ninguém sabe quem eu sou. Mas se tratava da pessoa celestial dela. E Pedro, então, quando Jesus perguntou, ele diz: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi a resposta de São Pedro, numa demonstração de lealdade, que Jesus realmente era o Messias, o Cristo prometido nas Sagradas Escrituras pelas profecias dos enviados de Deus. Em resposta à sua declaração de fé, Jesus faz a São Pedro a seguinte promessa. Naquele momento, então, Jesus diz a ele: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mal não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarás na terra será desligado nos céus. Portanto, se cumpriu esta promessa quando os santos apóstolos estavam reunidos com Maria Santíssima, e diante de uma grande multidão, Deus o Pai manifestou o seu grande poder, derramando sobre eles a virtude do seu divino Espírito, chamando a atenção daquele povo. São Pedro dirigiu suas palavras àquela multidão, anunciando o nome de Jesus, afirmando que realmente nosso Senhor era a grande promessa, o enviado dos céus, o Cristo de Deus, para cumprir o grande ministério de salvação e remissão dos pecados. Ouvindo as palavras de São Pedro,
Os arrependidos perguntavam a ele e os apóstolos: irmãos, que haveremos de fazer? Então respondeu-lhe o amado apóstolo São Pedro: convertei-vos e batizei-se cada um de vós em nome de Jesus Cristo, em remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aceitando a palavra de São Pedro, foram batizados naquele dia cerca de 3.000 fiéis. E perseverantes no ensino do amado apóstolo e na oração, dava-se início à igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica primitiva, que fundada sobre Pedro, sobre a rocha, sobre a pedra, cumpriu-se a promessa de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Realmente, São Pedro foi uma rocha na igreja primitiva, nunca se desanimou, e por Jesus e pela salvação de almas, muito lutou e abriu muitos trabalhos em várias cidades naquela região, distantes da Judéia, como Roma, Corinto e outras importantes cidades, junto com o amado apóstolo São Paulo, e realizaram um trabalho muito importante com as virtudes e o poder do nosso Senhor. Todos eles tiveram sua importância. Aqui estamos falando, irmãos, especificamente de São Pedro pela data, pela importância da aproximação da data, mas todos foram importantes. Inclusive foi-se unido depois o amado apóstolo São Paulo, que nós falamos muito dele também, que teve uma conversão muito bonita. O amado apóstolo São Paulo não esteve com Jesus, ele veio depois, mas aqueles homens que estiveram a honra de viver com Jesus, como São Pedro, São Lucas, São Tiago, irmãos, tiveram, olha que papel muito bonito deles, e eles puderam falar, pregar o que eles viram, o que eles presenciaram, o que eles aprenderam de Jesus, porque aqueles 3 anos foram de aprendizado. Jesus preparou eles porque a palavra de Jesus teria que ser ecoado, e ele escolheu aqueles homens, e a escolha, irmãos, foi perfeita, mesmo os irmãos sabendo, mas entre um deles tinha um traidor, mas Jesus sabia, e aquele traidor precisaria estar no meio deles, porque as promessas precisavam ser cumpridas. Então Jesus escolheu sim aqueles homens, inclusive aquele que teria aquela incumbência, irmãos, tão fatídica de trair Jesus. E foi tudo perfeito, o plano de Deus foi perfeito, porque pôde se cumprir, e aquilo foi tão perfeito, foi tão autêntico, que por 3 anos, no mundo tão distante do que temos hoje, sem os meios de comunicação, sem, irmãos, nada, era muito diferente, era mais de 2.000 anos atrás. Pensa a diferença dos dias de hoje. Se fosse hoje, seria muito fácil. Jesus estaria pregando, alguém iria transmitir, o mundo inteiro ficaria sabendo ali no momento, mas não tinha nada disso. A palavra precisava ecoar. Eu preciso falar, as pessoas precisam ouvir, aquele que vai ouvir vai ensinar, e as gerações vão passar, e a palavra dele não iria morrer. E foi, até chegar os nossos dias. Quantas gerações se passaram? Colocando aí que uma pessoa pode viver em torno de 70, 80 anos, imagina quantas gerações se passaram, para que esta palavra bendita, para que esta missão perfeita chegasse até os nossos dias, e que nós pudéssemos entender e compreender da forma real que eles viveram, sem perder um tio da letra, como diz esse próprio boletim. Podia passar o que for, mas as palavras dele, as leis dele, nenhum tio se perderia, nenhum acento se perderia. Entenderam, irmãos? Então essa história é muito bonita, e prova o poder de Deus, e prova que servimos um Deus verdadeiro, e prova, irmãos, que existe sobre nós um poder do Pai muito grande, que domina tudo, que sabe de tudo. Inclusive eles entendem e sabem a nossa pequenez, quão pequenos somos, e às vezes o quão grande queremos ser. Tão pequeno nós somos, e às vezes queremos ser tantas coisas, E ele deixou muito claro isto. A vida daqueles homens que estiveram com Jesus, que teve ao lado dele, e depois teve o papel importante de pregar, de ensinar às pessoas quem que era Jesus. Portanto, rendemos gratidão aos profetas e aos apóstolos pelo grandioso ministério que realizaram ao seu tempo, e ao profeta São João Batista
e ao amado apóstolo São Pedro, nestas datas marcantes pela história nesta terra, nossas sinceras homenagens, muito embora não tenha relação nenhuma com as festas juninas do mundo, pois nós apostólicos não realizamos e nem participamos destas festas. Porém, é uma homenagem sincera que prestamos pelo grande ministério do amado profeta e do amado apóstolo, na obra que realizaram para a honra e glória de Deus, eterno Pai celestial, e de Jesus nosso Senhor. E foram tão fiéis, tão autênticos, que hoje eles estão conosco, nos ajudando. Agora, irmãos, a segunda mensagem fala a respeito do trabalho do coral, ministério da música, um ministério tão bonito e tão importante, tão especial, irmãos, que é o ministério do canto. E nós temos que, de quando em quando, relembrar algo tão relevante para o ministério dos irmãos. A união do coral apostólico é o título desta mensagem. Prezados e amados irmãos regentes, músicos e coristas, o Conselho Deliberativo vem, através deste boletim interno, relembrar a importância da união do coral apostólico, pois a música inspirada por Deus, seja tocada ou cantada, tem o poder de transformar vidas, acalmar corações e abrilhantar as nossas reuniões. Daí a importância de continuarmos a zelar pelo esforço da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para com este tão lindo ministério. Porque, irmãos, o Irmão Aldo e a Santa Vó, eles dedicaram muito tempo ao trabalho do coral. E muito cuidava, irmãos, zelava e amava o ministério do coral. Os irmãos, tenho certeza que puderam, em algumas vezes, estar com o Irmão Aldo quando ele viajava, para dar a comunhão. Ele gostava de ver os hinos. Ele ficava geralmente na frente do coral ouvindo. Isso presencialmente, irmãos, e em espírito. Então é um trabalho muito bonito. O trabalho do canto e da música tem uma importância para Deus muito grande, irmãos, porque a música, ela tem um poder que a palavra não tem. Uma pregação, por mais direta que ela seja, ela tem uma dificuldade de quebrar uma barreira que a música não tem. A música, irmãos, ela é usada por Deus para atingir os mais duros corações, que é tocado através daquela melodia cantada, daquela pregação cantada. E aí, o nosso Deus tem toda a facilidade para agir na vida de uma pessoa quando essas barreiras são quebradas. E a música faz isto. A música tem este poder. E, além do que abrilhanta as nossas reuniões. Irmãos, o que seria das nossas reuniões se não fosse a música? O que seria? Imaginem só, se nós tivéssemos nossas reuniões e não tivesse o coral, o que seria, irmãos? Seria bastante difícil, né? Para todos nós, seria muito difícil. Então, é verdade que agora, graças a Deus, a Santa Vó, difícil nós encontrarmos um coral fechado, uma igreja sem coral. Mas, por algumas circunstâncias, já tivemos corais fechados. Irmãos, é muito triste. Fica um vazio, sim, fica faltando alguma coisa. Porque, irmãos, o coral faz parte da igreja. O coral é uma parte muito importante da igreja. E é uma importância tão grande que às vezes os irmãos, por mais que tentam entender isto, às vezes a nossa mente ela é incapaz de entender, irmãos, o tamanho do nosso ministério, o tamanho do ministério dos irmãos. Por mais que os irmãos amam cantar, amam tocar, amam reger, por mais que amam o ministério da música, às vezes a sua capacidade intelectual não consegue assimilar o quanto isso representa para Deus, o quanto o seu dom, o seu talento
de tocar, de cantar, de reger, é importante para a Santa Avó. E o tamanho do seu ministério? Porque é especial, irmãos, o trabalho do cura é especial. Graças ao empenho, orientação e incentivo desses santos, hoje temos um grande coral, espalhado por todo o país, coristas e músicos com os dons e bons conhecimentos musicais, bem como um grande repertório de belos hinos, exclusivos da igreja, inspirados pelos céus, para adorarmos e louvarmos a Deus e aos seus santos. Hoje, irmãos, o coral conseguiu crescer de uma forma unânime, e os irmãos mais antigos vão poder se lembrar que a música ela foi entrando aos poucos. Nós tínhamos, no começo tudo muito difícil, como foi para todos, na igreja também não foi diferente, irmãos. Quando o coral foi implantado, era uma coisa muito simples, aquele coral cantado geralmente em uma voz ou em duas, acompanhado ali por um acordeon, pelo um violão ou pelo um teclado, e aí o trabalho foi crescendo. Quando chegou a música, irmãos, há mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos, 25 anos, 30 anos, quando a música começou de fato a espalhar na igreja, de forma que todos puderam ter a oportunidade de estudar, e o trabalho foi crescendo, irmãos, foi unificando, e isso nós notamos em exemplos tão simples. Há pouco tempo tivemos uma inauguração de uma congregação, e ali nunca teve coral, porque nunca teve igreja, a igreja estava começando, e reuniu irmãos de congregações vizinhas, e vieram de uma congregação, de outra, reuniram um coral, e formaram um coral à tarde, não ensaiaram uma vez, e sai perfeito. Os irmãos marcam aqui, vamos ter uma festa, vamos, vem os irmãos de fora, às vezes não dá tempo de passar um hino, e quando canta, irmãos, é perfeito, por quê? Chegou-se um nível que o irmão Alto tanto lutou para conquistar, e que a Santa Avó Rosa tanto lutou para que a igreja chegasse exatamente neste nível. Claro que os ensaios são importantes, e devemos sim, e é exatamente esses ensaios que fizeram com que o trabalho crescesse e evoluísse, mas estou dizendo que chegou em um nível tão bom, que quando não há tempo de fazer este ensaio, de preparar este grande coral, de reunir estas vozes, esses músicos, e, enfim, tudo isto num ambiente só, e que apresentar... Irmãos, tudo isto é impensável aos olhos de fora, do mundo. Porque um coral lá fora, quando eles se apresentam, eles estão ensaiando muito tempo. Eles ensaiam horas a fios, dias a fios, às vezes meses, anos ensaiando para uma apresentação. E para eles isso é normal. Então quando nós falamos, não, a gente se reúne e se ajuntamos e cantamos, é impensável para eles, Isso não dá certo nunca. Para a mente deles isso não dá certo nunca. E não daria, irmão, se não fosse pelo poder da Santa Avó e do irmão Aldo. De dar a sabedoria para os irmãos, de fazer com que os irmãos entendam e reflitam sobre o seu ministério e o quão importantes são. E a avó vai dar sabedoria e vai ajudando. E, irmãos, chegou-se a uma perfeição muito grande. O coral chegou a uma perfeição muito grande. Mas, irmãos, olha, a união é importante. O amor entre todos é importante. Foram 69 anos de muita luta e grande investimento para que pudéssemos chegar até aqui e salvar milhares de irmãos apostólicos, sobretudo os jovens, através do ministério do coral. Porém, a exemplo do que ocorreu durante toda a história da igreja, a luta continua. E olha aqui, irmãos, escutem isso. E o poder do mal tenta de todas as formas destruir este ministério, pois sabe o quanto mesmo é precioso para Deus e os seus santos e para esta obra, colocando dúvidas e sentimentos ruins no coração de alguns regentes, de alguns músicos e de alguns coristas, que se deixam levar por conversas tendenciosas e falsas, advindas daqueles que estão com o ego elevado, cheios de invejas para com os seus irmãos, se esquecendo do seu compromisso
assumido com a Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo, e das inúmeras vezes em que eles se entristeceram e até derramaram lágrimas por conta deste comportamento e falta de valores éticos e morais. Irmãos, olha, aqui os irmãos encontram a chave de tudo, né? Porque o coral é algo precioso para Deus, precioso, é uma joia preciosa na mão de Deus. Só que, irmãos, o inimigo sabe disso, e aí mora o perigo grande, porque, irmãos, ele usa pessoas fracas, né? Que já tem ali aquela tendência da briga, da discórdia, da ruindade, da inveja, e o inimigo vai fomentando esses sentimentos para criar divisão, para criar problemas, para manchar um trabalho tão bonito, que custou e tem custado anos de lutas da Santa Avó e do Irmão Aldo no preparo deste coral. É aí que os irmãos precisam estar atentos constantemente. A atenção, irmãos, ela precisa ser constante. Constante. E se todos entenderem assim, irmãos, o trabalho fica fácil de ser realizado. Às vezes, um irmão ou outro pode estar sendo usado pelo inimigo. A inveja de Deus? Não. A inveja do inimigo. Então, se você sente inveja do ministério do seu irmão, do que o seu irmão tem, do que o seu irmão faz, o inimigo está colocando no teu coração, está fomentando no teu coração o sentimento da inveja. Se você tem raiva, se você se orgulha do teu ministério, cuidado, esses sentimentos não são de Deus. O orgulho, a vaidade, essas coisas não são de Deus. E se os irmãos começarem a sentir isso, precisa repudiar imediatamente, porque os irmãos vão pensar, olha, o inimigo está tentando me atrapalhar, porque a inveja atrapalha o outro. A inveja atrapalha muito. Às vezes o sentimento ali do desejo, de querer, de se aparecer, de ser o que não é seu. Irmãos, o orgulho atrapalha. O orgulho mata o ministério. Quantos, irmãos, nós vimos, olha, nós estamos cheios de exemplos da igreja, quantos jovens que nós já vimos, executar um instrumento de forma tão bela, que enche os olhos e aquele talento, e de repente, irmãos, aquele talento tão grande sumiu. Aquela moça, aquele rapaz, aquele homem, aquele senhor, aquela senhora que cantava tão bem, que tinha uma voz tão marcante, que aquela voz que calava no coração, de repente, cadê essa voz? Calou para sempre. Quantos exemplos a gente viu? Quantos? Porque, irmãos, o orgulho, a inveja, os sentimentos maus deram lugar para o inimigo, e o inimigo atrapalhou. Vejam bem, irmãos, o inimigo não consegue acabar com um trabalho tão grande, mas na vida de alguns ele vai tirando, vai conseguindo os seus êxitos na vida de um de outro. Mas daí está aqui a Santa Avó Irmão Aldo para te alertar: cuidado, cuidado. Sabe por quê, irmãos? A Santa Avó quer contar com todos, até o final, ela quer salvar a todos, e todos são importantes, todos, cada um com o seu papel, cada um com a sua missão, cada um com o seu dom, cada um executando o dom que a Santa Avó deu, e ali vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai deixando que a Santa Avó aumente este dom, e ela vai aumentando de acordo com seus méritos, capacidade e mérito, e a avó vai aumentando, porque, irmãos, ela ajuda, ela precisa do ministério, ela precisa. Um hino, irmãos, ele chega nos nossos vizinhos, os irmãos pensam que não, mas eles ouvem, gostam de ouvir, inclusive. As nossas reuniões, irmãos, olha, vejam bem que paz, olha que ambiente que nós estamos, é assim. Isso se encontra nos outros lugares? Não temos nada a ver com a vida dos outros, não, cada um faz o que quer, mas não se encontra, irmãos, e eles percebem isto. Esta igreja é diferente, olha o que eles fazem, olha o hino que eles cantam, é bonito, toca na alma, é diferente.
E nós temos quantos hinos que foram todos originados aqui. E a Santa Avó usa dons assim. A gente às vezes vê um hino tão bonito e fala, meu Deus, olha aqui no bonito. Nossa, acho que não tem como ter um mais bonito do que esse. De repente, surge o mais bonito. Do irmãozinho que fez lá no interior do interior do interior. Um hino lindo. Um hino que chega nos grandes corais, nas grandes festas, e as pessoas ouvem, e os coros vão repercutindo e vão cantando. De repente, está na nossa mente. De repente, a gente está lá no serviço cantando aquele hino. De repente, a gente está lá na escola e está lembrando daquele hino. É um ministério muito bonito, irmãos. Só que os irmãos viram aqui o que o inimigo faz para atrapalhar esta união. Para criar divisões, para criar contendas, para atrapalhar este clima que os irmãos vivem. Para essas pessoas que faltam com valores e com a ética, o conselho diz: aconselhamos que se arrependam e se humilhem diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e peçam humildade e sabedoria, e peçam amor no coração, pois se assim não fizer a tempo, contribuirá com o poder do mal, prejudicando a obra de Deus, e poderá perder tudo o que recebesses desses santos, que tanto nos amam e nos querem bem neste santo caminho. Olha o perigo da pessoa, olha o perigo do invejoso, olha o perigo, irmãos, daquele que gosta de contendas, daquele que gosta de brigas, daquele que cria problemas com seu irmão. Você pode perder tudo. Imagine só, 20, 30 anos louvando a Santa Avó, louvando o irmão Aldo, cantando, e aí de repente perder tudo. Que triste, que triste, por causa de um sentimento que não é de Deus, por causa de algo que poderia ser vencido com a oração, por causa de alguma coisa que poderia ser vencido tão facilmente, e aí jogar tudo fora. Desejamos que todos os irmãos integrantes do coral apostólico meditem com muito carinho no seu ministério, ame e louve a Deus e aos seus santos de corpo e alma, sejam pessoas obedientes e pacificadoras. Nunca criem discussões ou divisões neste ministério. Sejam educados e misericordiosos uns com os outros, pois aí nascerá o amor verdadeiro de irmãos de fé. Lembre-se da palavra do irmão Aldo: a igreja precisa do seu ministério, e ainda completou: somos uma família só. E para isso devemos estar em completa união, harmonia e santificação. Não deixe que nada deste mundo retire o brilho e o mérito deste trabalho diante de Deus. Faça uma reflexão íntima no seu ministério de cantar. Olha aqui, irmãos. Escutem isso. Faça uma reflexão íntima do seu ministério de cantar. E se o seu cântico está chegando até o trono de Deus, pois Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Os irmãos vão poder responder para si mesmos, não precisa responder para ninguém não, é para você. Será que o teu cântico está chegando até Deus? Até a Santa Avó, até o irmão Aldo? Existe um hino que os irmãos cantam, um hino muito bonito. A irmã que fez aquele hino viveu com a Santa Avó, e ela relata naquele hino o quanto que a Santa Avó gostava de ouvir os hinos. E às vezes ela passava por horas na casa da avó cantando. E a avó pedia para ela: cante, minha filha, um hino para eu ouvir. Irmãos, esta é o real objetivo dos irmãos, e precisa ser: o seu canto, a sua voz precisa ser ouvida pela Santa Avó. É a Santa Avó que gosta de ouvir, E ela dizia naquele hino: cante, minha filha, cante, meu filho, um hino para eu ouvir. Irmãos, essa é a essência do ministério. Quando todos estão cientes disto, irmãos, o trabalho evolui de uma forma extraordinária. Por quê?
Porque se eu sei que eu estou cantando para a Santa Avó, eu não vou deixar nada que interferências, né, de fora, de um sentimento, de outro, vai me abater, vai me abalar, porque eu estou cantando para a Santa Avó. Não estou cantando para ninguém, estou cantando para a Santa Avó. E quando todos têm esse sentimento e têm este pensamento de que, olha, o teu ministério, o teu dom é de Deus, é da Santa Avó, eles deram para você e dão para todos aqueles que pedem, para aqueles que buscam, porque eles precisam deste ministério, mas o cântico é cantado para eles. Entende, irmãos? Por que a música ela tem o poder de alcançar o coração aqui? Porque se esses santos gostam de ouvir, imagina a gente. Nós gostamos demais de ouvir também. Valorize o seu ministério. Ame este ministério do canto, da música, deem valor, mas sejam vigilantes. Sejam atentos, irmãos, porque não é fácil. Meu querer, nós vamos ouvir este hino encerrando a reunião de hoje. Amanhã, pela manhã, nós teremos mais uma reunião e eu conto com a presença dos irmãos. Todos venham para juntos meditarmos novamente nessa mensagem e abordar alguns assuntos que não foram possível hoje. Então os irmãos estão convidados para amanhã, na parte da manhã, estarem todos juntos aqui. Meu querer, hino que será apresentado pelo coral.
Todos em pé, irmãos. Nós vamos encerrar nossa reunião por hoje. E por hoje os meus agradecimentos a todos pela sua presença, pelo trabalho do coral. E amanhã, mais uma vez, eu digo, eu conto com a presença de todos os irmãos e a participação de todos, assim como foi hoje. Por hoje, meu muito obrigado e até amanhã. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, nosso Pai. Teu amor é infinito, Pai. Teu amor é muito grande. Podemos notar isto. As coisas pequenas, nas coisas simples da vida, momentos tão agradáveis que nós podemos e temos a certeza que o Senhor fala conosco, que Jesus fala conosco, que o irmão Aldo e a Santa Avó, com todo o poder que eles têm, eles procuram tocar no nosso coração, através dos hinos, das músicas cantadas desta igreja, dos louvores tão bonitos, as mensagens dos boletins, as mensagens que são enviadas para as reuniões. Nós sentimos isso, irmão Aldo. Teu poder é muito grande também, o poder da Santa Avó. O amor dos senhores por nós é muito grande, irmão Aldo. O Senhor sempre amou muito, provou isso durante todo o teu ministério aqui na terra, irmão Aldo, e agora nos céus, o Senhor prova isso a cada instante para nós. Nós queremos retribuir isso, irmão Aldo. É claro que falta palavras, falta gesto. Por mais que tentemos, irmão Aldo, ainda é muito pouco para tentar demonstrar o tanto que nós te amamos. Quanto que o Senhor é e foi e será importante na nossa vida. Nós te amamos muito e amamos imensamente o ministério que temos, da música, do canto, que é tão bonito. Cuide deles, irmão Aldo. Tire do coração deles, se porventura houver algum sentimento ruim, algum sentimento que tira a união, o brilho deles, que está atrapalhando o brilho deles diante de Deus. Que o Senhor possa tirar, irmão Aldo, e que eles sejam perfeitos, e que o ministério deles sejam completos. Nós amamos imensamente o reino dos céus e queremos servir enquanto tivermos vida aqui nesta terra, enquanto nós pudermos estar respirando aqui nesta terra. Nós queremos te ajudar, irmão Aldo, queremos ajudar a Santa Avó a levar avante esta igreja. Agora, irmãos, encerrando esta reunião, podem ter certeza que os seus louvores foram ouvidos e serão atendidos se merecerem. Inclusive os irmãos que colocaram os nomes nessa caixa de pedido de oração, não sei o que os irmãos pediram, não sei o que estão passando, só os senhores sabem a luta que porventura os senhores estejam enfrentando. Mas, irmãos, independentemente do teu problema, eu peço que creia em Jesus, porque Ele sabe, conhece a tua vida, conhece o íntimo do teu coração, sabe das suas atitudes, sabe das suas ações, e Ele sabe também do seu merecimento. Se merecerem, os irmãos podem ter certeza que Jesus está neste momento derramando sobre sua vida estas bênçãos que os irmãos tanto precisam. Agora, irmãos, vão em todos em paz, que a Santa Avó lhes abençoe, tenham uma noite maravilhosa de repouso, tenham uma noite de paz com seus familiares, e amanhã os irmãos estejam todos aqui novamente, com a bênção e com a graça de Deus. Amém. A paz do Senhor, está encerrada a nossa reunião, e até amanhã. Obrigado.